Olá, estudante, tudo bem? Seja muito bem-vindo. O tema dessa aula é Desafios comuns ao implementar gamificação e como superá-los. Sendo que nós estamos tratando sobre a aplicação da gamificação no contexto de atendimentos odontológicos. Veja comigo a frase preliminar que diz o seguinte: a gamificação, quando aplicada em contextos terapêuticos, pode se configurar uma ferramenta de grande potencial. O seu uso em ambientes clínicos tem se expandido de forma considerável, principalmente no tratamento de pacientes com condições físicas ou psicológicas, buscando tornar o processo de reabilitação mais interativo e também estimulante. No entanto, como qualquer metodologia inovadora, sua implementação ela não está isenta de desafios. Nesse contexto, são comuns as dificuldades relacionadas ao engajamento dos pacientes, a necessidade de adaptação à gamificação, observando, né, diferentes perfis de paciente, além de obstáculos práticos que surgem durante o processo da integração dessa ferramenta ao tratamento convencional. Nós vamos tratar como esses aspectos eles podem ser abordados, né, de uma forma detalhada, e é para isso a gente vai fornecer alguns exemplos para facilitar a sua compreensão e alguns caminhos para que você possa superar todos esses desafios. O primeiro desafio que nós precisamos colocar é o seguinte: veja, desafios de engajamento e resistência dos pacientes. Um dos maiores desafios ao adotar a gamificação em contextos terapêuticos é, sem dúvida, o engajamento dos pacientes. Embora a ideia de jogar possa parecer atraente para algumas pessoas, muitos pacientes ainda têm uma visão tradicional do processo terapêutico, sendo céticos quanto à eficácia de integrar elementos lúdicos nesse ambiente clínico. Essa resistência, ela pode surgir principalmente em pacientes mais velhos, com pouca familiaridade com tecnologias, ou em pacientes com dificuldades cognitivas, que podem sentir que os jogos não atendem às suas necessidades específicas. Para superar essa barreira, é necessário um trabalho de conscientização e personalização da experiência. O exemplo prático pode ser encontrado, por exemplo, na implementação de jogos que utilizam a realidade aumentada em ambientes de reabilitação física. Em 2019, um estudo conduzido em clínicas de reabilitação no Japão demonstrou que o uso de jogos de realidade aumentada foi bem recebido por pacientes em recuperação pós-cirúrgica, porque os jogos simulavam tarefas cotidianas, como pegar objetos, caminhar por uma rua movimentada, tudo isso de forma lúdica e interativa. Essa abordagem não só aumentou a adesão ao tratamento, mas também contribuiu para melhorar a mobilidade dos pacientes de forma divertida, tornando o processo menos árduo e muito mais engajador, motivante. No entanto, a resistência não se limita apenas à parte tecnológica. Alguns pacientes eles podem resistir a essa ideia de competição, de competir com outros ou consigo mesmo, o que pode gerar um bloqueio emocional. Nesse caso, a chave está em adotar uma abordagem gradual, começando com jogos simples, com recompensas imediatas e fáceis de alcançar. Isso pode ser particularmente eficaz em pacientes mais idosos, que podem se sentir intimidados por tecnologias avançadas dentro aqui desse processo. Uma pesquisa realizada em 2022 na França, focada em idosos com Alzheimer, mostrou que os jogos simples de memória, com recompensas baseadas em acertos rápidos, conseguiram engajar um grande número de participantes que inicialmente estavam relutantes em participar aqui dessa ação. Seguindo o próximo item, vamos pensar sobre as diferenças entre os pacientes. Veja, adaptação da gamificação para diferentes tipos de pacientes. Outro desafio significativo ao implementar a gamificação é sua adaptação para diferentes tipos de pacientes. Cada paciente, com suas condições e características, exige uma abordagem única. A variabilidade de perfis demográficos, como idade, nível de cognitividade, condição física, pode dificultar a criação de um jogo único que atenda a todos. Por exemplo, enquanto pacientes mais jovens, com boa capacidade cognitiva e física, podem se beneficiar de jogos que exigem destreza e tomada rápida de decisões, pacientes idosos ou com deficiências motoras
podem necessitar de jogos com interações mais simples e que considerem suas limitações físicas. No contexto da fisioterapia, a personalização da gamificação pode ser vista em terapias que utilizam dispositivos de rastreamento de movimento. Em clínicas de reabilitação lá nos Estados Unidos, por exemplo, dispositivos como o Kinect são empregados para poder criar jogos personalizados que monitoram o movimento do paciente e os desafiam de acordo com a sua capacidade. Em pacientes com mobilidade reduzida, o jogo ele pode exigir movimentos leves de braço, como alcançar uma bola virtual, enquanto pacientes mais ativos podem ser desafiados com movimentos mais complexos dentro desse processo. Em um cenário mais recente, pesquisadores lá na Austrália introduziram programas de gamificação em ambientes de cuidados paliativos, utilizando jogos baseados em tablet para estimular a interação social entre os pacientes. Esses jogos foram adaptados para pacientes com sérias limitações cognitivas, focando mais em estímulos visuais e sonoros do que interações físicas, proporcionando uma forma de entretenimento e alívio para essas pessoas enquanto respeitavam suas condições de saúde, porém promovendo aqui essa integração de uma forma muito bonita. Vamos seguir para o próximo item? Exemplo de superação de dificuldades práticas. Além dos desafios teóricos e psicológicos, a implementação prática da gamificação pode esbarrar em questões como a falta de infraestrutura, custos elevados ou dificuldade em integrar os jogos ao tratamento tradicional. A utilização de tecnologias avançadas, como realidade virtual, realidade aumentada, requer dispositivos caros e muitas vezes de difícil acesso, o que vai limitar a sua aplicação em alguns cenários clínicos. Porém, a criatividade ela tem se mostrado uma poderosa aliada na superação dessas barreiras. Uma alternativa viável para clínicas que não dispõem de alto investimentos em tecnologias é a utilização de jogos simples, mas que podem ser integrados diretamente ao cotidiano do tratamento. Um exemplo prático pode ser a implementação de um jogo de tabuleiro ou um jogo digital simples no acompanhamento de pacientes com doenças crônicas. No Brasil, um hospital de reabilitação no interior de São Paulo implementou um sistema gamificado utilizando smartphones, onde pacientes com doenças cardíacas competiam para atingir metas de exercícios diários. A plataforma digital não exigia grandes investimentos e a experiência foi adaptada para acompanhar os desafios e o progresso dos pacientes de uma forma muito objetiva, direcionada aqui dentro desse contexto. Outro exemplo de superação prática vem da integração da gamificação com programas já existentes de reabilitação. Clínicas de fisioterapia em Londres começaram a integrar jogos de gamificação com os dispositivos já usados no tratamento, como bicicletas ergonométricas e plataformas de equilíbrio. O paciente jogava enquanto realizava os exercícios, o que gerava uma forma de entretenimento durante a terapia, sem necessidade de adquirir novos equipamentos, novos dispositivos. Nós estamos caminhando para o encerramento e nessa aula nós trouxemos aqui um panorama bem amplo sobre de que maneira nós conseguimos superar os desafios da aplicação da gamificação na área da saúde. Passamos por tratamentos específicos e dessa maneira eu acredito que você conseguiu ter alguma ideia para que você consiga aplicar a gamificação na área odontológica e superar eventualmente essas dificuldades que foram relatadas aqui. Fechamos da seguinte maneira. A gamificação oferece um vasto potencial para transformar a maneira como abordamos o tratamento de pacientes, especialmente nas áreas de reabilitação física e psicológica, de uma forma ampla. No entanto, para que essa ferramenta seja verdadeiramente eficaz, é necessário superar os desafios relacionados ao engajamento dos pacientes, a adaptação da gamificação para diferentes perfis e também as dificuldades práticas na implementação. Ao entender e aplicar soluções personalizadas, utilizando tanto abordagens tecnológicas quanto alternativas mais acessíveis, é possível garantir que a gamificação se torne uma ferramenta poderosa no processo terapêutico. E dessa maneira, nós chegamos ao final dessa nossa conversa com um desafio que você possa continuar os seus estudos a partir dos materiais que estão à sua disposição e também a partir das nossas próximas aulas.
Por isso eu desejo para você boa pesquisa, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!